dentro dos seus territórios e também nos territórios ocupados em além-mar, esses países começam a se organizar no final do século XIX num movimento que a gente chama de paz armada. Uma série de tratados são assinados, de alianças, de tratados de não agressão entre esses países, mas no fim das contas eles estão se armando até os dentes. Um filme muito interessante e legalzinho de assistir, que conta exatamente esse momento de preparação para a Primeira Guerra Mundial, é o filme do Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras. Trata exatamente dessa questão, tá? Bem lúdico, bem tranquilo, e dá para entender bem o que está em jogo. Então a ideia aqui é o seguinte, mostrar que todo esse desenvolvimento vai ser resolvido, entre aspas, né, de maneira trágica com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra basicamente estabelecida entre dois grupos de potências imperiais, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Entente é formada pela Grã-Bretanha, pela França e pelo Império Russo. O que elas têm em comum? A Grã-Bretanha é o país precursor da primeira Revolução Industrial, aquela lá do final do século XVIII, a Revolução dos panos, dos tecidos, do ferro e do carvão. Ela é dona de todas as atividades econômicas que acontecem no globo a partir desse período. Exemplo básico, a construção das ferrovias. Esse é um processo liderado pelos ingleses e os norte-americanos vão se apropriar disso dentro do seu território também ao longo do século XIX. A França vem na esteira desse processo e tem interesses imperialistas coloniais muito semelhantes ao da Inglaterra, sobretudo na África. E a Rússia ainda é um país entendido como atrasado dentro do capitalismo, está fazendo as suas reformas modernizadoras, tem uma massa de servos que estão começando a transitar para o trabalho livre, é uma potência agrícola e por questões estratégicas também tem medo do país que se destaca do outro lado. Na Tríplice Aliança nós temos o Império Austro-Húngaro, a Itália como uma potência emergente também, mas de segunda condição, e a principal delas, a Alemanha. O que tem de novidade aqui, principalmente entre Itália e Alemanha? A Itália e a Alemanha, mas sobretudo a Alemanha, lideram um novo processo chamado de Segunda Revolução Industrial, que se dá a partir da década de 1860 e que é inclusive perceptível no nosso dia a dia. Muitos inventores que a gente ouve falar surgem nessa época, nascem nesses países e produzem uma série de inovações tecnológicas que modificam profundamente o cotidiano da sociedade burguesa capitalista. Vou dar uns exemplos, fica aqui a dica. Goodyear, marca de pneu, de borracha, Goodyear, Michelin, Dunlop, Bridgestone, Firestone e Pirelli, que é italiana, e outras mais, são marcas que a gente vê por aí nas rodas de carro e de outros veículos. A propósito, a borracha, o látex, é um produto exclusivo da Amazônia. No final do século XIX, início do XX, já na Primeira República, a Amazônia tem um boom econômico, há uma injeção de capitais. Por quê? Toda a economia da Segunda Revolução Industrial depende da produção de borracha da bacia amazônica. Quando os ingleses conseguem contrabandear mudas de seringueiras e as plantam no Sudeste Asiático, a gente tem um novo polo de produção de borracha. Inclusive, o meu carro tem o pneuzinho da Cylon, que é uma empresa também do Sudeste Asiático. Olha como as coisas estão interligadas. Importante entender aqui então, a briga que se coloca na Primeira Guerra Mundial tem a ver com o domínio de novos mercados e de novas tecnologias. Eu poderia falar da Alemanha, por exemplo, com a BASF, com a Bayer, que produzem de tudo. Por exemplo, medicamentos, venenos, fertilizantes, agrotóxicos em geral. A Bayer, por exemplo, hoje em dia ela investe em sementes transgênicas, em fertilizantes para sementes transgênicas e em agrotóxicos para essas plantas transgênicas, ou seja, ela controla todos os insumos necessários para o agronegócio. E aí tem tudo a ver com a ideia de concentração de mercado em poucas e enormes empresas, que cada vez mais vão se confundir nesse período com as suas nacionalidades. Então há um esforço estreito entre Estado nacional e empresariado. E portanto, isso vai levar ao acontecimento principal aqui, que é a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, tem um país que foge um pouco à regra aqui, a Rússia.
a Rússia se coloca na Primeira Guerra Mundial numa condição extremamente precária. Milhões de soldados russos morrem em combate, muitos russos morrem de fome e há um caos social. Numa convulsão política generalizada, o czar acaba sendo derrubado do trono, forma-se um governo provisório e em poucos meses esse governo provisório é substituído pelo movimento revolucionário bolchevique. Ou seja, os operários e alguns camponeses na Rússia se organizam e passam a exercer o poder de maneira direta. Lembrando que ao longo de todo o século XIX, a consciência de classe vai se alastrando pela Europa. Os trabalhadores vão se organizando de maneira crescente, num processo de várias e várias décadas. E em 1917, a gente tem então a Revolução Russa, que vai marcar de maneira inesquecível o início do século XX, quando realmente os trabalhadores, de fato, conquistam o poder. E lembrando que eles só vão deixar de ocupar o poder de maneira formal, no que vem a se formar como União Soviética, em 1991. Inclusive, há um livro seguinte, chamado A Era dos Extremos, onde o autor fala do final da Primeira Guerra Mundial até o final da União Soviética, o encerramento do regime da União Soviética em 1991. Mas aí é um assunto para as outras aulas. Bom, então, para a galera que deseja aí assistir os próximos vídeos, vai lá, dá um like, né, se inscreve no canal e tamo junto.